Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história real. Todas as informações acerca das fontes de onde eu retirei essas histórias estarão, como sempre, na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de humildemente pedir para vocês para deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o vídeo para alguém que vocês achem que pode gostar desse tipo de conteúdo. Fazendo isso, você já me ajuda demais. E não se esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que eu publicar vídeo, você vai ser avisado. Lembrando que até segunda ordem estamos com vídeo nas segundas, quartas, sextas e sábados. Sem mais delongas, bem, vamos lá? Ele se transformou. História 1. Entre minha infância e adolescência, meus tios gostavam de contar os causos e as aventuras vividas em suas andanças, mas minha mãe ficava mais reservada, apenas escutando essas histórias. Um dia, ela finalmente contou para nós um acontecimento vivido no interior do Maranhão, mais precisamente na cidade de Penalva. Segundo minha mãe, existiam muitas histórias naquelas bandas de pessoas que viravam bicho, literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido, o lobo, ou seja, o lobisomem. Um belo dia, minha mãe foi dormir com minha tia no quarto, e o quarto dela ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda e era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta, era só dos meus avós que tinha, e no geral, era só cortina que ficava entre os cômodos e na entrada deles. A casa era de taipa e palha, bem rústica, pois casa de alvenaria era para poucos nos meados das décadas de 30 e 40. Como fazia calor naquele dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada de ar no quarto. Minha tia, a mais velha, foi dormir em cima e minha mãe embaixo, cruzando as duas redes. Depois da meia-noite, já próximo de 1h30 da manhã, minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala da casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor, andando, mancando e arrastando algo. Minha mãe começou a chamar a minha tia. Pulou para dentro da rede dela, horrorizada. Minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para minha mãe o que era. E ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando. Quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas viram um ser em forma de homem e bode. Na verdade, ele estava se transformando. Estava enganchado com a mesinha no centro da sala. Elas olharam e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser correu em direção da cozinha e conseguiu arrebentar um muro de taipa e fugir para o matagal. Quando meu avô se levantou com um facão na mão, ele viu um buraco na parede da cozinha e outro na parede da sala. Só que o da sala estava escavado. Aquela coisa escavou um buraco na sala sem fazer barulho e começou a transformação embaixo da mesinha de centro. Meu avô ainda saiu para o quintal, mas não viu nada, só a mesinha no quintal. A minha mãe não ia mentir para mim, e ela não contava essa história para ninguém, pois poucos acreditavam, e ela não gostava de passar por mentirosa. Nos interiores do nosso Brasil tem muitas histórias mirabolantes. Uns contam a verdade, outros inventam, mas é bom quando falta energia
ou quando vamos para o interior e acendem a lamparina ou a vela, e os mais velhos contam as histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Essa história é real. Fim da história 1. História 2, também se passando no Maranhão. Separei 2 histórias que se passam no mesmo local. Espero que vocês gostem. História 2, apareceu na plantação. Essa história foi contada pelo meu compadre, que chegou de viagem no interior do Maranhão. Ele me disse que estava em um carro de passeio, um Gol, viajando ele, sua esposa e um amigo dele. Era de tardinha, virando quase para a noite, e ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo. E o rapaz do posto indicou o caminho e ele foi, depois de muita insistência do seu amigo, para ficar no posto para pernoitarem, o qual meu compadre não cedeu. Um tempo depois, ele começou a passar por um caminho todo esburacado. O carro era rebaixado, imaginem. A estrada estava um breu louco, pois só se via a frente. As laterais e a traseira eram todas escuras. Em um determinado ponto dessa estrada, em um milharal, de um lado e de outro era só milharal, o carro não respondia, o motor não funcionava, só os faróis. E de repente ele escutou um zumbido como se fosse de um aparelho de barbear, só que mais forte. E aí ele viu algo se mexendo entre os milharais. Para sua surpresa, ele viu um ser, tipo uma esfinge, corpo dourado, um ser hominídeo, com o rosto de esfinge em pé, flutuando. Ele parou em frente do carro. E eles, coitados, tentando ligar o carro, paralisados diante da imagem extraordinária. O ser virou o rosto em suas direções, deu uma encarada, depois virou-se para outra direção e saiu em disparada para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e saiu em disparada em meio a buracos, mas conseguiu chegar ao fim do seu caminho. Coisa complicada para um carro rebaixado. Chegando em outra cidade, ele comentou com algumas pessoas e eles disseram que nesse trecho tinha um índice muito grande de sumiço de pessoas. Até hoje, esse meu compadre não viaja mais à noite. Fim da segunda história. Última história. Ele foi enterrado vivo. Um homem teve um ataque e o médico assinou o atestado de óbito dele. Ninguém sabia, mas ele sofria de uma doença que deixava ele como morto por horas. Ouvi dizer que era catalepsia, mas não tenho certeza se era isso. Velaram o homem e o enterraram. Após o enterro, as irmãs dele começaram a ter pesadelo todas as noites. Sonhavam que viam-o desesperado, em agonia. Enfim, nos sonhos ele não falava, mas demonstrava estar extremamente mal. As irmãs resolveram então procurar um médico que havia na cidade para saber como o irmão estava. Eu não sei em detalhes qual foi a conversa que elas tiveram com o médium e o que aconteceu, mas o médium disse para elas que ele havia sido enterrado vivo. Elas pediram ajuda às autoridades responsáveis por esse serviço e foram fazer a exumação do cadáver. Quando desenterraram o homem, ele estava com os calçados fora dos pés, com a camisa rasgada e os botões arrancados. No desespero da falta de oxigênio, ele arrancou os próprios cabelos com as mãos. Enfim, chegaram à conclusão que ele morreu porque acabou o ar do caixão, assim como o médium tinha falado. Depois disso, os pesadelos das irmãs terminaram. É como se ele apenas quisesse que elas ficassem sabendo o que tinha acontecido.
As irmãs nunca revelaram isso para a mãe do homem que ainda era viva, porque se fizessem isso a velhinha poderia morrer do coração. Por esse motivo, elas até evitaram comentar muito esse caso, mas é um caso que, pelo seu teor, não ficaria para sempre escondido, e só por isso chegou até mim. Fim da terceira história. Bom, pessoal, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da seleção de hoje e fiquem ligados para a próxima. Obrigada e